Realmente as tensões vão se escalando na investida dos Estados Unidos sobre Donald Trump, ali capitaneado principalmente pelo secretário de Estado Marco Rubio, de fazer um engajamento americano ao sul de suas fronteiras, América Central e também América do Sul, América Latina como um todo, para tentar ali quebrar na canela as principais facções criminosas, e do narcotráfico do nosso continente. E é por isso que os Estados Unidos, ao que tudo indica, vão enviar mais de 4.000 fuzileiros navais e marinheiros para águas próximas à América Latina e ao Caribe, incluindo até, pessoal, um submarino com propulsão nuclear. Realmente é um movimento assim, mais concreto dos últimos tempos, nesse que promete ser uma investida sem precedentes, pelo menos na história recente, de engajamento americano com a vizinhança ao sul. Eliseu Caetano vai se juntando a nós aqui para explicar exatamente o que significa todos esses esforços empreendidos pelo governo americano e o que realmente a gente pode aguardar na prática, no combate tão necessário, nessa declaração de guerra tão tardia, eu diria, contra o narcotráfico aqui no nosso continente. Eliseu, a palavra é sua. Demonstração de poder na luta contra o narcotráfico internacional. Muito bom dia, Marinho, para você aí no estúdio, para todos que acompanham o Morning Show. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, 10 horas da manhã com 22 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura neste momento aqui no sul da Flórida, 30 graus Celsius, uma manhã de segunda-feira quente e ensolarada por aqui. A gente está acompanhando os desdobramentos e toda a repercussão civil e também política dessa decisão de Donald Trump de enviar mais de 4.000 militares para diversos países da América Latina, viu? São mais de 4.000 fuzileiros navais e marinheiros que estão, neste momento, sendo designados para áreas de interesse, obviamente por uma questão de segurança. O Pentágono não especificou quais locais vão receber esses agentes da lei dos Estados Unidos, que vão fazer parte da operação coordenada pelo Comando Sul, uma demonstração, Marinho, de força e com múltiplas camadas, de acordo com os analistas políticos por aqui. A mobilização, como você começou a dizer, e eu termino porque é longa, viu? A lista para mostrar poder americano em território e em águas sul-americanas é grande, viu? Inclui o Grupo Anfíbio Pronto, a 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, um submarino de ataque nuclear, aviões de reconhecimento P-8 Poseidon, destroyers e um cruzador lançador de mísseis. Embora ainda não haja indícios de operações ofensivas explícitas, ou seja, ainda não começou nada do ponto de vista físico e real, o propósito primário dessa operação, de acordo com o Pentágono, é enviar um recado, e um recado dissuasório às organizações narcoterroristas designadas pelo governo Trump, como, por exemplo, o Cartel de Sinaloa, o CJNG e o Trem de Araguá, entre outros, né? Desde o início deste ano, a administração Trump, Marinho, tem designado diversos cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras, incluindo esses cartéis que eu citei. E por isso, por conta dessa classificação, o governo consegue aí introduzir essas chamadas ferramentas jurídicas e militares para combater estes grupos. Essa mobilização, ela segue uma determinação do secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, que enfatizou a prioridade de proteger a segurança nacional. Ele fez um post, ele disse o seguinte, abre aspas, selar as fronteiras é necessário, assim como impedir que o narcotráfico prospere, fecha aspas. A demonstração de força, obviamente, como não poderia deixar de ser, Marinho, também gera aí uma tensão diplomática e diversas reações, principalmente nos países da América Latina, como, por exemplo, o México, que rejeitou qualquer ideia de intervenção militar externa em seu território e ainda reafirmou seu compromisso com o que eles chamaram de autodeterminação regional. Essa operação, de acordo com a mídia americana, evocou aí lembranças da doutrina Monroe, um marco histórico que justificava a interferência dos Estados Unidos na América Latina com uma mensagem subjacente de um hemisfério ocidental sob a hegemonia de Washington. Essa ação oferece ao governo americano uma variedade de opções militares caso, de fato, decida avançar com isso. Além do simbolismo, né, eles vão poder aí efetuar ações concretas
se isso for necessário contra os cartéis. Agora, Marinho, para a gente finalizar, vale lembrar que os analistas por aqui estão observando que interceptar carregamentos de drogas em mar aberto é uma rotina, é uma tarefa típica da guarda costeira, né? E não das Forças Armadas, o que vai levantando nesse momento diversas dúvidas sobre a eficácia dessa operação de fato e se também não há aí um plano maior de Washington ainda desconhecido, obviamente, por questões de segurança. A gente vai seguir daqui dos Estados Unidos acompanhando, Marinho, tudo aquilo que é notícia hoje nos Estados Unidos e no mundo, e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan News com mais informações. É com você no estúdio. Tem jeito, né? Sempre os críticos, os especialistas aí de sofá e de gabinete tentando questionar esse movimento, tentando dizer que, não é, veja bem, não é atribuição do Exército, deveria ser a Guarda Costeira. Eu acho que com certeza os Estados Unidos está naquele momento da cabeça do Deng Xiaoping, né? Não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato e resolva o problema. Obrigado demais aqui, Eliseu Caetano, pela presença. Agora, sejamos sinceros também, eu acho que uma movimentação de 4 mil fuzileiros navais para águas caribenhas e latino-americanas não é porque eles estão aqui vindo passear, muito menos pescar. Eu acho que alguma coisa realmente tende a ser feita para tentar reverter minimamente anos e anos e décadas de envenenamento e destruição de tantos cidadãos americanos e também no nosso continente, que já perdeu verdadeiros subcontinentes para o crime organizado, né, mano? Marinho, estão vindo se desmoralizar mais uma vez. Isso aí não é novidade. Os Estados Unidos tentou declarar guerra contra as drogas nos anos 70 com Nixon, depois nos anos 80 com Reagan, depois teve o Plano Colômbia no tempo do governo Bill Clinton, fortalecido no governo Bush. Nunca conseguiu acabar com as drogas, porque essa lógica de guerra é fadada ao fracasso. Estão jogando no lixo ou no mar o dinheiro do contribuinte americano e não vão ter efetividade, porque a força do mercado ilegal é mais forte do que as bombas, do que a força da arma. Milton Friedman já dizia isso, analisando o fracasso da lei seca nos Estados Unidos. Até quando seguiremos apostando numa estratégia comprovadamente ao longo de décadas fracassada? Não, mas não é porque existe um mal, e eu acho que o momento é muito diferente, que a gente deve simplesmente desistir. Vale mencionar que nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, a maconha mesmo não era legalizada e nem possível dentro dos Estados Unidos, e o cenário das drogas dentro dos Estados Unidos, do acesso a essas drogas, mudou bastante. Só que a grande questão é que esses cartéis, eles não lidam só com drogas, eles lidam com vários outros tipos de crimes, e eles geram muito mal, tráfico humano, tráfico de droga, tráfico de armas. Então, assim, eles geram vários outros problemas de crime dentro dos Estados Unidos e eles precisam ter uma estratégia inteligente nesse combate. E a gente também não pode ignorar que em vários lugares a gente pensa que milícia é uma coisa só de país da América Latina. Não é. Mesmo nos Estados Unidos, muitas vezes, determinadas forças são cooptadas por parte desse sistema. Então, criar uma zona que realmente tem um cuidado maior, especificamente também sobre tráfico de armas e pelo tráfico de pessoas, também é muito importante. Só que é um gesto, eu acho muito assim, interessante ver que a menção aqui é da doutrina Monroe, porque é um momento onde o Trump tem olhado, o governo dos Estados Unidos tem olhado muito para a América Central, para a América Latina, para a América no geral, com uma tentativa de aumentar suas forças nessa região. E com certeza isso preocupa determinadas autoridades. E na prática ganha várias ferramentas aí de combate a tudo que está posto. Principalmente interceptações navais, como a gente colocou, ataques diretos via submarinos ou aviões, presença permanente pelos próximos meses, para talvez estancar um pouco a sangria e o fluxo desse fentanil que destruiu mais de 100 vidas americanas. Qual é a alternativa, Mano Freire? Simplesmente se furtar? Não, o que vai acontecer, que não existe? Vai mudar a rota. A garantia da derrota é realmente entregar os pontos. O que é preciso, uma estratégia inteligente, Marinho, é atacar os canais de financiamento, o que passa por legalizar, por tirar do crime organizado a sua fonte de financiamento. É preciso ter regulamentação do mercado de drogas de forma ampla. Quanto mais perigosa a droga, mais importante que ela seja regulamentada. Mano, me desculpa, mas se for seguir por outra lógica, a gente teria que estar comemorando, por exemplo, a legalização do cigarro, e sendo que o contrabando gira em torno de R$2 bilhões ao ano. Então, assim, legalização não é prova necessariamente de efetividade no combate. O tipo de regulação importa muito. Quanto maior a burocracia, quanto maior a ilusão de que criando regras de tornar o acesso impossível, você vai conseguir barrar
frear o avanço da droga, mais o crime organizado consegue avançar. Esse é o caso com o cigarro. O que acontece é que a gente está com uma regulação irrealista. Então, a gente precisa olhar para esse tema como adultos. Quando a gente insiste numa lógica de guerra, há décadas nós damos apenas fracasso. Quando a gente olha para essa tendência aqui, e vou fazer uma comparação, uma analogia para as pessoas. Eu acho que é muito Ucrânia e Rússia, sabe por quê? Porque eu acho que os cartéis, eles são um grupo que sequestrou muitas vezes institucionalmente esses países. Então, quando a gente tem um ato de força da maior nação militar do mundo em relação ao combate a esses cartéis, isso é como foi, em muitos momentos, os Estados Unidos apoiando a própria Ucrânia. Isso é importante para que eles sintam medo e até para que eles tomem cuidado. O que não dá é para ser permissivo e ignorar esse problema. Porque independente da regulamentação, independente do que acontecer, eles conseguem vender mais barato, eles conseguem levar isso adiante, e o problema da legalização, da mais esdrúxula possível, não resolve o ponto, de fato, que é o ponto da violência que esses cartéis promovem. Porque eles ganham dinheiro com o crime. O cara que é do cartel, ele não vai simplesmente falar, agora eu vou fazer um curso e virar advogado. Não é isso. Se me permite, é só o Gesualdo, breve comentário, a gente segue adiante aqui. Eu só vou mudar um pouco o foco aqui da conversa pelo seguinte, eu acho que essa dissuasão, essa intimidação, também tem um aspecto geopolítico, não é apenas de combate à droga, não. É um sinal claro que os Estados Unidos estão dando de que a América Latina precisa ficar sob seu controle. O próprio Marco Rubio se referiu à Venezuela como não tendo um governo, e sim um cartel que se apoderou, melhor dizendo, do próprio país. Então, enfim, fortes emoções é o que a gente pode ter certeza nesse mar de incertezas. 11h33, confere produção. Exatamente. 11h33 em Brasólia.